Em primeiro lugar, eu quero lembrar o episódio envolvendo a tentativa frustrada de criação do partido Aliança pelo Brasil. Eu me lembro de uma notícia, enquanto você falava aqui, eu estava tentando lembrar, que foi publicada em 3 de abril no UOL. Bolsonaro fica sem acordo por novo partido e sem o PSL para retornar, etc, etc. Lá no meio, eu destaquei um parágrafo e comentei no Twitter. O parágrafo que eu destaquei dizia assim: segundo o sistema do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, o Aliança tinha até 1º de abril quase 90 mil apoiamentos válidos. Para obter o registro na Justiça Eleitoral, um partido em formação precisa de 492 mil assinaturas, porque aqui eles chamaram de apoiamentos, mas a gente está falando na prática de assinaturas. Portanto, eram necessários 492 mil e eles só tinham conseguido 90 mil. Nem tinham completado 100 mil assinaturas, precisavam de quase 5 vezes isso. Muito bem, por que eles não conseguiram? E aí eu ironizei. Contas fakes não assinam. Está difícil ainda conseguir gente de verdade. E eles, como eu comentei na ocasião, têm muita dificuldade de realizar alguma coisa. O bolsonarismo, ele consegue disseminar narrativas falseadas, como a gente vê aí circulando nas redes bolsonaristas, sempre com ataques, evidentemente, a quem mostra a realidade. Eles querem que boa parcela da população fique no universo paralelo que eles criam por meio de propaganda. Tem muita gente que é suscetível à propaganda. E essas pessoas são alcançadas pelo WhatsApp. E aí eles vão criando redes, grupos de WhatsApp para disseminar aquelas desinformações e aqueles memes com mensagens compactadas que, obviamente, omitem uma série de elementos, uma série de nuances que a gente aponta diariamente aqui nesse programa para quem quer se informar de verdade sobre a realidade, que mais cedo ou mais tarde se impõe. Às vezes as pessoas podem ter conquistas circunstanciais, poder, dinheiro, visibilidade, mas a realidade vem. A pandemia é um dos exemplos, dos vários exemplos, em que a realidade se impõe, nesse caso, de uma maneira macabra, lamentável, levando a vida de mais de 460 mil brasileiros. Então, o bolsonarismo tem muita dificuldade de realizar alguma coisa. Ele sabe confrontar retoricamente rivais eleitorais, como fez em 2018, usando discursos que nada tem a ver com as práticas da família Bolsonaro. Eles têm muita dificuldade em se manter fiéis ao discurso, mas eles tentam aparentar para as pessoas menos instruídas que eles são aquilo que eles falam. E eles não são, porque a prática é o que mostra aquilo que eles são. Então não conseguiram reunir assinaturas, não conseguiram ter a competência de criar um próprio partido. O Aliança pelo Brasil fracassou, e eu apontei isso meses e meses atrás, tem vídeo meu aí na internet falando a respeito desse fracasso. Agora, depois de muito flertar com vários partidos, alguns dos quais do Centrão, com o partido do Roberto Jefferson, mensaleiro do PT, foi condenado no mensalão do PT, Roberto Jefferson, aliado do Jair Bolsonaro. Aliado de agora? Não, aliado desde sempre do Jair Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro começaram a carreira na política ocupando, sendo registrados, vamos falar aqui a linguagem mais precisa, sendo registrados como ocupantes de um cargo em Brasília na liderança do PTB do Roberto Jefferson. Sendo que eles, enquanto estavam lá registrados num cargo em Brasília, veja a tradição da família, eles estavam fazendo faculdade no Rio de Janeiro. Se vocês quiserem a cronologia dos fatos, e ela precisa ser atualizada com os episódios mais recentes, vocês podem procurar a linha do tempo que eu fiz. Linha do tempo, : Bolsonaro, Queiroz e Dinheiro Vivo. Tem lá toda a tradição da família nos gabinetes, desde o começo. Eduardo Bolsonaro fazia faculdade no Rio e tinha um cargo na liderança do PTB do Roberto Jefferson em Brasília. Era quem conseguiu para ele, se não papai. Aliado do Roberto Jefferson. Flávio Bolsonaro, que é o filho 01 mais velho, teve um cargo antes. Depois veio o Eduardo e lá eu mostro toda a ordem. E a Câmara dos Deputados, quando a BBC descobriu numa reportagem, depois
da última eleição presidencial, quer dizer, já estavam no poder, a Câmara dos Deputados disse para a reportagem da BBC, não, esse cargo não poderia ter sido ocupado à distância. E olha que nós estamos falando de uma época em que estava começando a nascer rede social, estava começando a nascer o Orkut, né, como eu até ironizei no meu texto na ocasião. Então esse é o histórico da família Bolsonaro. Então o Jair Bolsonaro, atual presidente da República, namorou muito ali com o Roberto Jefferson, que se tornou assim um super aliado, né? Um exemplo de honestidade intelectual, né? Para não entrar nem na outra, né? Para a claque bolsonarista, que agora o recebe, faz programas com ele. É uma coisa assim realmente impressionante. Ele e vários outros do mesmo naipe. Então, ele pensou em ir para algum partido do Centrão, só que o Centrão está tendo muita cautela para lidar com Jair Bolsonaro. E eu vou detalhar isso mais quando eu falar a respeito dos protestos, porque o Centrão namora o Lula também. Jair Bolsonaro e Lula é certeza de tomar lá da cá com o Centrão. Se o Brasil quiser sair disso, e que está gerando uma investigação agora por parte do Tribunal de Contas da União, baseada em reportagens da imprensa, sobre orçamento secreto, orçamento paralelo, o Brasil vai ter que escolher uma outra opção que não Lula e Bolsonaro. No governo do PT, você teve o mensalão, a compra de apoio parlamentar por meio de um esquema de dinheiro sujo. Agora você teve o chamado Bolsolão, mais de 3 bilhões de reais, depois descobriram 850 milhões de reais a mais, que estavam dentro de um orçamento secreto, quer dizer, se cria uma brecha no orçamento, fugindo ali as regras estabelecidas, e principalmente a transparência, a definições de critério, os parlamentares possam solicitar ao Ministério diretamente um dinheiro que eles aplicam onde eles quiserem, inclusive não necessariamente no seu reduto eleitoral, sem que haja, evidentemente, a devida vigilância, fiscalização, prestação de contas, que eles não gostam de prestação de contas. Muito bem, o Centrão, ele tem uns cuidados ali com o Bolsonaro, ninguém aparentemente quis dar o partido para o Bolsonaro controlar, era isso que ele queria, para ter um partido, e agora vem o Patriota. Aliás, o partido do qual faz parte o Arthur Duval, mamãe falei, do Movimento Brasil Livre, o MBL, que numa entrevista a mim 6 meses atrás, está disponível no YouTube, quem quiser procurar, diz que se Bolsonaro se filiar ao Patriota, eu tô fora, quer dizer, disse que sairia, e obviamente hoje, depois dessa notícia, já está criticando ali a chegada do Jair Bolsonaro. Mas não é o único, porque o secretário-geral do Patriota, Jorcelino Braga, já disse que o caso ia parar nos tribunais. E parece que já foi protocolada a ação no Tribunal Superior Eleitoral, onde o vice-presidente Ovasco Rezende e esse secretário-geral Jorcelino Braga, além de outros integrantes do partido, questionam uma série de irregularidades que o presidente do Patriota, Adilson Barroso, teria cometido para abrigar Jair Bolsonaro e o seu grupo político. Trechos dessa decisão estão no site O Antagonista. O Barroso, que é o presidente do Patriota, é acusado de ter alterado e incluído integrantes da Convenção Nacional do Partido com direito a voto para garantir maioria pela aprovação do novo estatuto, o que se confirmou hoje. E aí tem lá trechos da decisão, da ação, perdão, na qual também se atribui a Barroso a prática de atos individuais e abruptos na gestão de um partido de caráter nacional. Tem todo o detalhamento lá nessa ação, portanto, já está sendo judicializada a própria entrada do Jair Bolsonaro num partido patriota, onde há pessoas críticas ao governo também, e em razão do fracasso da família Bolsonaro na criação do Aliança pelo Brasil. Mas Jair Bolsonaro é super, hiper, ultra candidato, né, se diz candidato já a 2022, quer dizer, ele finge que ele pode ser que não seja candidato em 2022, mas tudo que ele faz, né, é alguém que já se coloca, de alguém que já se coloca como candidato. Então, ele estava precisando de uma base, de um núcleo, de uma estrutura partidária, ele sempre quer comandar, ele quer ter o poder ali de controlar o dinheiro dos fundos eleitorais, né? Inclusive ele sancionou o fundão eleitoral de 2 bilhões de reais, a claque bolsonarista, com auxílio da turma de microfone, que está faturando alto para passar pano. Eles
sancionaram, o presidente sancionou, o fundão eleitoral de 2 bilhões de reais. E ainda tem o fundo partidário. E ainda tem os diretórios estaduais que Jair Bolsonaro gosta de dar aos seus filhos. Porque eles são, mais do que ninguém, gente nossa, como Jair Bolsonaro costuma dizer. Né? Gente nossa é aquela gente que é subserviente à liderança que é ele. Né? Ele é disposto a estabelecer um gabinete paralelo, por exemplo, durante a gestão da pandemia da Covid-19, só de gente nossa. Quer dizer, de gente que se curva àquilo que ele está querendo colocar, mesmo que seja um assunto técnico, para o qual ele não é qualificado, mas aí ele junta ali a patotinha dele, são os filhos e tal, não sei o quê, e deixa ali um ministro de fachada até ele decidir tirar, porque não está querendo se curvar às ideias negacionistas nesse caso. Então, com o partido, ele quer todo mundo subserviente a ele, ele quer a chave do cofre e tem gente no Patriota que não está querendo dar. Então, isso é uma questão partidária, evidentemente, uma questão menor no debate público, mas isso é fundamental para que a candidatura seja devidamente oficializada com todos os procedimentos legais. Ainda vai render muito o que falar, como tudo. Que envolve e vai sendo feito aos trancos e barrancos pela família Bolsonaro. Só quero complementar que a cidade, o município de Barrinha, aí em São Paulo, né, Fábio e Débora, que tem como vice-prefeita a Fabiana Barroso, que é filha do Adilson Barroso, dono do Patriota, esse município recebeu 15,8 milhões de reais em emendas extras daquele bolsolão, né, do orçamento secreto, que foram empenhadas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Você vê que coisa é a política brasileira? Por meio desse esquema orçamentário, se manda lá uma dinheirama para o município da filha do dono do partido, que então aceita a família do político. No caso, a família Bolsonaro. O toma lá da cá corre solto. É assim com o Bolsonaro, é assim com o Lula. Os dois deram exemplos claríssimos dessa prática enquanto estiveram no poder. E, obviamente, só uma alternativa decente e sensata poderia tirar o Brasil desse lodaçal. Se ela vai surgir, eu não sei. Isso vai depender aí das pessoas envolvidas diretamente no cenário político. Agora, que Bolsonaro e Lula temem essa alternativa sensata, mais decente do que eles, pelo menos, sem dúvida nenhuma, eles temem, morrem de medo, por isso fazem campanha conjunta para os dois estarem no segundo turno, para se enfrentarem contra uma terceira via que eles não querem ver de perto.